Garbin, que é jornalista, palestrante, youtuber, escritora. Tudo bem, linda? Prazer te rever. Prazer, obrigada pelo convite. Sempre, antes de mais nada, eu vou mostrar. É sempre muito gostoso te encontrar. Obrigada. A conversa é sempre menos profunda do que o que eu gostaria, mas sempre necessária. Obrigada. Você viu que a gente falou aí? Nós citamos pelo menos duas pessoas. Uma jornalista aqui do Vale do Paraíba, que foi dispensada porque estava acima do peso. Esse jornalista que está na Record e que também já teve questões com a balança, porque eu não gosto do termo problema. Você passou por uma situação semelhante no trabalho ou foi uma questão sua, Dayana? Passei as duas coisas. Essa coisa do padrão de beleza, muita gente pensa que é uma coisa que não existe, né? Que é uma coisa que, o padrão de beleza imposto pela mídia é algo distante. Não é verdade, Regina. É porque o padrão de beleza, ele aprisiona quem trabalha aqui do lado de cá e quem está ali em casa assistindo. Porque uma vez que você não permite que mulheres e homens de todo tipo de corpo estejam aqui trabalhando, quando você bota como, só é possível, adequado para trabalhar na televisão um corpo X, você está tirando a possibilidade de todas as outras pessoas. Então eu fico muito triste quando eu vejo notícias desse jeito. A gente sempre tem que avaliar com muito cuidado, porque igual o moço que você estava falando, depois ele desmentiu, disse que não era verdade. Isso. Então eu posso falar por mim. Fale. Eu passei por essa situação. Os meus chefes na TV me disseram em pelo menos 3 ocasiões: você precisa emagrecer. Claro, com essas todas as palavras. E assim, eu estou, segundo a Organização Mundial da Saúde, dentro de um peso absolutamente normal. Então eu sempre questiono por que a gente continua colocando o valor profissional das pessoas no corpo. O valor profissional, o valor moral na forma do corpo. O que impede alguém de ser um bom jornalista, um bom apresentador, um bom médico, porque isso acontece em todas as profissões. Porque essa exigência da magreza como sinônimo de competência profissional, de sucesso, de beleza, isso adoece toda a sociedade. Agora, a sociedade toda está doente, porque às vezes as mães começam com as crianças muito pequenas, com essa exigência de você não pode ter 1 grama a mais, aí a menina começou a crescer, está ficando um pouquinho acima, já leva no médico. Quantas crianças tomam remédio para emagrecer ainda na infância? Então isso é muito perigoso. E você acha que essa cobrança, essa pressão é maior com as mulheres ou é igual para todo mundo? Ela é maior com as mulheres, até pelo fato de que sempre historicamente as mulheres são subjugadas e classificadas pela beleza, né? Antigamente os pais trocavam a filha pelo dote, quanto mais bonita, mais caro o dote. Então, é uma questão cultural, estrutural da nossa sociedade, a mulher ser julgada pela aparência. Mas hoje em dia, os homens estão sofrendo tanto quanto. Tanto que quando a gente começa a estudar os índices de transtornos alimentares e doenças da imagem corporal, né, distorção da imagem corporal ou a dismorfia corporal nos homens, que é os homens que tomam hormônios e ficam enormes, assim, achando que estão cada vez mais magros, esses números estão crescendo muito. No Ambulim, que é o ambulatório de distúrbios alimentares e da imagem do Hospital das Clínicas da USP, já existe um laboratório exclusivo para homens, para transtornos alimentares em homens. A Unifesp já tem um programa de tratamento da dismorfia, da vigorexia corporal em homens e atletas, de tantos casos que a gente tem. E o que as pessoas muitas vezes não sabem é que o adoecimento com a imagem corporal, ele não diz respeito apenas à vaidade ou à aparência. A pessoa busca... É um adoecimento interno. É um adoecimento interno. Fala, uma doença mental, né? Eu sempre falo assim, não é fácil para mim me expor aqui dizendo: oi gente, meu nome é Dayana e eu tive uma doença mental por mais de 20 anos. Porque distúrbio alimentar é uma doença mental. Só que a gente precisa falar sobre isso. As pessoas perdem a vida muitas vezes. E a questão, Regina, é que você acha que ou emagrecendo demais o seu corpo, ou no caso dos homens, ficando cada vez mais forte e musculoso, você está tentando fazer o quê? Com que as pessoas te aceitem. Você quer amor. Você quer ser aceito, você quer ser amado. Por isso que me parte o coração. Você quer ser respeitado na sociedade, você quer que o teu patrão te valorize no emprego. Porque pessoas obesas... o olhar da mãe é muito... O olhar da mãe diz muito. E assim,
a sociedade é muito gordofóbica. Pessoas obesas são dispensadas em entrevistas de emprego, ainda que sejam mais competentes do que um candidato magro. E eu não estou inventando isso, não, viu? São dados. Isso são dados que, quando a gente começa a pesquisar o impacto da gordofobia na nossa sociedade, as pessoas acima do peso perdem até oportunidades de trabalho, porque são julgadas. E as pessoas que estão em outro padrão e que são felizes assim, que se assumem assim, às vezes despertam a ira das outras pessoas. Sim. Incomodam num grau, Dai, que assim eu fico chocada. É muito importante você falar isso, porque é como se a pessoa que tem um corpo que a sociedade não considera no padrão, não tivesse o direito de se amar. Isso me deixa de coração partido. Porque eu tenho muitas amigas que chamam, né, de blogueira plus size, e eu odeio colocar as pessoas nessas caixinhas. Eu não gosto, assim como eu não gosto de modelo plus size, modelo curve. Não, é modelo, gente. Blogueira, não precisa ficar dividindo. Mas as pessoas colocam essas questões, que são muito felizes com o corpo e que estão ganhando dinheiro, estão fazendo o trabalho delas leves e recebem alma. xingamentos a você não devia usar biquíni. Onde já se viu? Gente, quem é você para julgar o que a outra pessoa pode usar ou não? Agora, Dai, você saiu da televisão, excelente repórter, né? Competência assim, reconhecida por todo mundo. Você resolveu sair da televisão por conta disso ou por outras questões? Não, porque isso, na verdade, aconteceu desde o início. Eu trabalhei... Início do quê? Oi? Desde o início do quê? Da carreira, assim. Desde sempre. Eu moro em São Paulo, comecei a trabalhar em TV aqui em São Paulo há 10 anos. E quando eu completei 1 ano de empresa, foi a primeira vez que me orientaram a emagrecer. Então, foi uma coisa, ao longo dos 8 anos que eu trabalhei em TV, foi periodicamente foi constante. Só quando eu fiquei doente, agravou o meu transtorno alimentar e eu emagreci 10 quilos e fiquei um palito, aí ninguém mais me mandou emagrecer. Então, infelizmente, é uma coisa que acontece muito mais do que é falado na mídia, porque as emissoras negam que fazem isso, obviamente. As pessoas também, porque deve dar e eu respeito você ter medo de perder o seu emprego, eu posso falar porque eu não dependo mais, eu saí. E eu acho que assim, imagino, eu sou uma pessoa super competente, por conta do meu corpo eu sou desvalorizada. É uma amargura que deve dar muito grande, né? Porque abala a autoestima como um todo, né? Mas você me perguntou por que eu saí. Eu saí porque eu queria fazer esse trabalho que eu estou fazendo. Que é lindo. Eu queria escrever o meu livro. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Eu Vejo. Essa foto é de um dos primeiros vídeos do meu canal. Eu comecei o canal há 3 anos. Tem um site também que se chama Eu Vejo Você. E assim, eu tenho consultores que são médicos, psicólogos, psicanalistas, nutricionistas, e o meu trabalho é falar sobre a relação das pessoas com o corpo e com a alimentação. Como nós Mas estamos o trabalho é uma adoecendo. missão, né, Dai? Você largou o seu trabalho para assumir uma missão. O que você faz é uma missão, não é? Eu estou muito feliz com o que eu faço. Eu me sinto muito grata quando eu percebo que pessoas retomaram a vida e foram buscar ajuda, foram buscar uma terapia, porque assistiram algum conteúdo que eu estou fazendo. Eu fico muito feliz quando eu consigo passar a mensagem para as pessoas que a comida não é a pior inimiga da vida da gente, né? O seu corpo não é seu inimigo. E a gente está esquecendo, Regina, que o nosso corpo, ele não é uma fotografia de Instagram, de Facebook. O nosso corpo não é uma imagem a ser modelado. O nosso corpo é vivo, gente. E tá tudo aqui. E assim, tem osso, tem gordura, tem estria, tem celulite, tem ruguinhas, tem manchas. O corpo humano, ele é assim. Só que muitas vezes a gente se distancia tanto por consumir tanto essas imagens perfeitas que tem na internet, que tem na TV, que tem nas revistas, que a gente esquece que somos humanos. Sabe, as mulheres também, e eu vi uma entrevista da Xuxa outro dia que me emocionou muito, nós mulheres estamos perdendo o direito de envelhecer. Exato. Porque a Xuxa conta que ela postou uma foto sem maquiagem outro dia Acabaram e com ela. xingaram ela. Tá velha, tá feia, tá enrugada. Gente, pior do que envelhecer é só morrer jovem. Qual é o problema de uma mulher não se submeter a botox? Porque ela falou, eu não gosto de fazer. Assim como não é um problema você fazer e querer se sentir mais bonita, não é um problema você querer ter cabelo branco e rugas. Então, as pessoas se sentiram ofendidas. Sim. É isso que me chama a atenção. Mas por que uma ação de uma pessoa provoca tanto ódio em outra?
essa outra que tem esse ódio dentro dela e que precisa colocar na cara da Xuxa. Sim, mas não é a cara sim. da Xuxa que está com problema, eu, é essa eu pessoa. sempre, é uma coisa até que eu escrevi no meu livro, que sempre que alguém se ofende com a liberdade do outro, com o corpo ou assumindo as rugas, na verdade ela teria desejo dentro dela de conseguir se assumir. Aí, como ela não consegue, esse ódio que está voltado para o corpo dela, ela deposita ali na rede social tentando humilhar outra pessoa. Nós fazemos isso como um mecanismo de defesa. É difícil olhar para as dores que a gente tem aqui dentro. E assumi-las. Então é mais fácil apontar o dedo para o outro. Você está velha, você está gorda, você não é adequada. Se essa pessoa olhasse aqui dentro dela, talvez ela se sinta gorda, inadequada e velha. E né? Também dá raiva, né? Eu não consigo me assumir e ela consegue, que ódio dela. Porque é muito bacana a gente conversar aqui também, e que bom que vocês me convidaram, que tem esse espaço, porque também é verdade que somos humanas e sentimos inveja, sentimos ódio, sentimos raiva. Então sim, a gente é do humano, a gente sente inveja de um ser humano que é mais belo do que a gente, mais rico do que a gente, que tem coisas que a gente desejaria. Mesmo que a gente não queira, esse sentimento está dentro da gente. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso, porque nunca vamos ter tudo que a gente deseja. Ô Day, hoje você tem uma relação de paz com o seu corpo? Olha, eu tenho, Regina, não todos os dias. Não poderia mentir para vocês aqui. É uma construção. A construção da nossa relação com o nosso corpo, especialmente quando você vive muitos anos em guerra com ele, é uma coisa diária. Então, por exemplo, eu tenho muito orgulho de nunca mais ter deixado de ir a algum lugar porque achava que estava com vergonha do corpo, ou de deixar de comer determinados alimentos porque eu não como carboidrato porque estou de regime. Então, assim, eu voltei a ter prazer na alimentação. E na vida, hein, Daiane? E na vida, me alimentar sem culpa, saber que você pode comer uma pizza e tomar uma taça de vinho no domingo, bem feliz, com a sua família, bem feliz, e que está tudo bem, porque lá pelas tantas a gente esquece que a vida é se permitir certas coisas, né? As mulheres vivem tanto de regime e alucinadas por aquilo, e os homens também, como a gente estava falando. Entrando nessa também. Então a gente precisa se libertar. E se libertar é você, óbvio, continuar cuidando da sua saúde com respeito ao seu corpo, né? Porque a alimentação saudável, o exercício é respeitar a sua saúde. Mas não com a obsessão de atingir um corpo que vai ser impossível para a grande maioria. E você tem medo de engravidar? Porque muitas amigas minhas, bem mais jovens, obviamente, se pegam neste dilema. Eu queria engravidar, mas eu tenho medo. Eu tenho medo do meu corpo mudar, eu tenho medo de engordar, eu tenho medo de não voltar. Né? Graças ao tratamento, todo o acompanhamento que eu estou fazendo, eu perdi esse medo e eu estou tentando. Você tinha esse medo? Eu tinha, quando eu era mais jovem eu tinha. Na verdade, o meu maior medo, Regina, era ter uma filha menina e passar para ela o meu sofrimento. Mais do que o medo do corpo, era como é que eu vou fazer para criar um filho que não tenha o meu sofrimento. Disso. Então, eu trabalhei muito na terapia, tive que melhorar a minha relação com a comida e com o meu corpo para conseguir. Então, eu estou nessa expectativa aí, estou treinando. Ah, mentira! É mesmo? Quando eu encontro meu marido, né, que não é uma coisa que acontece muito frequentemente. Mas eu estou assim, e é muito legal a gente conseguir. Engraçado, mulher superar, quando pensa em engravidar tem outro brilho. Eu te encontrei, quando que a gente se encontrou? Tem uns 8 meses. Foi ano passado, foi metade do ano passado. Você está com outro brilho, Day. É mesmo? É mesmo. Você está com outro brilho. Tá vendo aí, Jesus? Tá vendo? Então, assim, você se libertou disso, inclusive. É tão gostoso ficar grávida, Day. É mesmo? O barrigão, o peitão, o quadril. É que eu sou uma tia muito coruja. Eu tenho 3 sobrinhos, 2 pequenos, a Sofia de 5 e o Theo agora com 1 ano e pouco. E então eu vejo que neném, ai meu Deus, estou louca. Quero o meu, né? Tomara que venha logo. Tomara. E nessa jornada sua, porque é uma jornada, né? Você teve apoio de família, amigos, ou você se manteve sozinha e poupou as pessoas desse seu sofrimento, Day? Regina, eu passei quase 20 anos sem saber que o que eu tinha era uma doença. Você achava que era normal? Que todo mundo era igual a você? Eu achava. E assim, eu sou de uma família muito simples. Meus pais nunca tiveram oportunidade de, imagina, psicólogo lá no interior onde eu morava. Era uma coisa que ninguém ia no psicólogo. Não tinha essa conversa sobre saúde mental. Então, eu só fui começar a entender o que eu tinha depois que eu vim morar em São Paulo.
que eu comecei a ver que aquilo não era normal. Então, eu só comecei o tratamento há 4 anos. É muito recente. É muito recente. Então, parabéns, assim, hein? primeiro, eu nunca soube que eu era doente. Eu achei que todas as mulheres eram enlouquecidas para emagrecer e faziam tudo aquilo que eu fazia com o meu corpo. E, infelizmente, muitas mulheres consomem remédio para emagrecer todos os dias, achando que isso é normal, escondido. Gente, não é normal. Normal é você desenvolver uma relação de tranquilidade com a alimentação. Tomar remédio para emagrecer todos os dias não é normal. E para a gente encerrar, e neste trajeto todo, faz parte fraquejar, né, Dai? Faz. Eu acho importante falar disso. Faz. E é muito importante mesmo. A gente, sempre que a gente está passando por algum problema, e aqui a gente pode conversar de depressão, ansiedade, qualquer doença, problema emocional, a gente vai ter altos e baixos. Sempre. A nossa vida, eu falo para todo mundo assim, a nossa vida não é uma linha reta. A nossa vida, ela é média. Aí a gente tem que fazer as coisas chatas da vida, que é como eles estavam falando, lavar a louça, pagar as contas, cuidar da casa. Aí fica aquela coisa, ai, que vida chata que eu tenho. De repente, pum, acontece uma coisa boa e você fica feliz. E depois a sua vida volta para o dia a dia, que é trabalhar, e às vezes mergulha porque cuidar é chato da casa. demais, E né? às vezes dá aquela mergulhada que você só chora e vai para o chão e tem um fracasso horroroso no trabalho ou perde alguém da sua família. Então, assim, a gente precisa ter essa ideia de que a vida é sofrimento também. Não existe vida sem sofrimento. Então, os altos e baixos são normais. Eu tenho períodos em que eu ainda fico muito triste. Eu tive depressão aos 23 anos. Então, às vezes, eu escuto aquela vozinha querendo voltar. E eu fico atenta a isso, porque eu não quero nunca mais ter aquela tristeza. E quem aqui já viveu uma depressão sabe do que eu estou falando. Então, a gente tem que ficar atento. E isso é o olhar para dentro. Só a gente pode conhecer a dor que está aqui, a agonia, a angústia e buscar ajuda quando necessário, porque não pode ter vergonha de buscar ajuda. Acomodar essa dor e viver com essa dor, porque ela vai existir para sempre, né? Sim, isso é a coisa mais importante, assim, não existe vida plena, não existe felicidade perfeita, não existe nenhuma pessoa neste mundo que não vai ter alguma grande questão. Então a gente busca uma vida completa, uma vida sem vazios. Eu preciso me preencher. Não existe isso. Quanto mais eu estudo, Regina, quanto mais eu entrevisto profissionais de saúde, mais eu aprendo isso. A gente vai estar sempre tentando preencher vazios. E a verdade é que nós sempre teremos vazios. E a vida é assim, né? Uma sugestão de pergunta, uma dúvida do Tutu. Como era a sua vida escolar? É isso, Tutu? Vida escolar. Na adolescência? Porque o Tutu passei por uma fase de bulimia. Passou por fase de bulimia. Vem aqui conversar. Você está microfonado ou não? Então vem. Rapidinho. Vem com as coisas tudo. Por que não sentou aqui, criatura? Não é? Eu passei por uma fase de bulimia na escola e eu lembro que a gente tinha um suporte entre amigas. Ai, que bom. Então, não, suporte de amigas que apoiavam. Doentes. Exato. Então era assim, era uma rede adoecida, então. Isso, exatamente, mundo... porque a gente não queria fazer, eu não queria mais isso, porque me sentia mal, não gostava, mas sempre tinha um suporte no sentido de, não, mas tá dando certo, vai dar resultado. Olha, isso é tão perigoso. E eu via que isso era uma coisa... Você tinha que idade? Eu tinha uns 13, 14 anos. Menino do céu. Porque normalmente começa nessa faixa da adolescência mesmo. Passou por isso? E foi uma coisa pesada. Eu não, porque como ninguém sabia que eu tentava ficar sem comer, porque para mim foi um pouco diferente de você, eu nunca tive bulimia de fato, eu tentava, digamos assim, ter anorexia, tentava passar o dia inteiro sem comer, mas é claro, eu gosto muito de comer, família italiana, então eu acabava não conseguindo, aí depois com 14 anos comecei os remédios para emagrecer. Porque vem a culpa, né? Você sentia culpa, Tutu? Sentia muita culpa, era uma coisa terrível mesmo, mas aí nessa hora do terrível, o que vinha era as amigas, assim, e eu não critico elas porque estávamos todos numa coisa só. A intenção era positiva. Exatamente. E a ideia era assim, sei lá, a gente lanchou no intervalo. A gente separava um pouquinho do final do intervalo para ir no banheiro. Ai, meu Deus. E era uma coisa que as pessoas viam, as pessoas que estavam no banheiro viam, ninguém fazia nada. Depois a escola descobriu, teve um suporte grande de orientadores ajudarem também,
Mas foi uma coisa que eu vi que, na época, as redes sociais que se tinha era o Orkut e tal, mas existiam comunidades. Apoiando. Isso é um perigo. Contando histórias. Existem comunidades que eles chamam E a gente se Pró-Ana apoiava e nisso Pró-Mia, que é comunidades Como se chama? Pró-Ana e Pró-Mia, que são comunidades pró-anorexia e pró-bulimia, que são pessoas doentes que acham que precisam continuar na doença para atingir a magreza necessária. Isso é muito perigoso, então os pais que estão assistindo a gente precisam ficar muito atentos o que os adolescentes estão acessando nas redes sociais. Sim. Porque assim como tinha esse grupo na escola, e agora as escolas estão mais atentas a essa problemática, porque isso é muito perigoso. Porque a criança fica na escola conversando com o grupo, não conta para os pais, ninguém sabe que está todo mundo doente e a situação vai se agravando. Sim, e em casa as pessoas perceberam também pelo comportamental, né? Como que você ficava? Porque eu acredito que o emagrecer por bulimia, anorexia ou qualquer tipo de transtorno, ele é um emagrecer muito dramático. Ele não muda só o emagrecer, ele muda o rosto. Eu me achava ok, bonito, mas era uma fisionomia que, se você vai ver as fotos, por exemplo, da minha formatura da 8ª série, eu tenho pavor desse álbum. E deve mudar o jeito, é que a pessoa não se dá conta. Sim. Mas deve mudar o seu comportamento, a sua relação com as pessoas. Sim, porque veja, se você faz essa agressão ao seu corpo, é porque você tem ódio ao seu corpo. Então, quando você vive com ódio ao seu corpo, com rejeição ao seu corpo, você vai agredir ele de todas as formas. E isso faz com que você veja aquelas fotos e lembre desse período e tenha esse sofrimento, né? Sim, é surreal. Então, e você foi vítima de bullying dos colegas por estar acima do peso? Foi assim que começou? Sim, na verdade, começou de uma forma desde criança, tipo, tem que emagrecer, tem que emagrecer. Cobrança desde criança. Desde criança. Desde criança. Desde criança existia, assim, essa cobrança. Eu nunca me cobrei de uma forma muito forte, mas chegou na fase da adolescência, mudou tudo. Você se rende Então, eu só usava blusão de frio na escola, tava mesmo 40 graus e eu tava com 2 moletom, assim, um em cima do outro. Porque não tinha coragem de ficar sem, sofria mesmo, não queria, usava camisetas enormes, calças enormes, tudo bem maior do que eu. E aí começou esse processo das amigas, assim, vamos começar a emagrecer juntas? Eu falei, vou nessa, vou ver se encaixo. Mas aí a gente foi vendo para onde que estava indo isso e começou esse processo todo. Como que estão essas amigas hoje? A gente ainda mantém um contato, são todas bem resolvidas com a questão corporal. Bom. Inclusive uma, que era uma amiga super próxima, ela era muito alta, ela tinha acho que 1,80 de altura. E a estrutura dela óssea é grande. E ela tinha um problema com aquilo enorme, porque ela queria ser pequena. Ela queria ser miúda. Queria ser pequena. Quase sempre complicado. é essa sensação, assim. A pessoa que desenvolve uma relação doentia com o corpo, muitas vezes, ela quer sumir. Ela se sente grande e ela quer sumir para parar de sofrer. E ela pensa que se ela parar de comer, ela vai ficar o mais magra possível e aquelas situações não vão mais acontecer. Você sabe que tem muita relação também com abuso sexual na infância, com distúrbios alimentares. Eu já ouvi muito isso. Porque a pessoa desenvolve a relação medo muito estreita daquele corpo que sofreu, daquele corpo que foi abusado, e ela passa a rejeitar aquele corpo, porque ela não quer aquela dor novamente. Ou seja, se ela é magra, ela engorda, se ela faz o processo contrário. Ela faz o processo contrário. Então, assim, é importante que a gente saiba que nós estamos falando de doenças muito profundas. Não é vaidade, não é frescura. Não. Sempre o transtorno alimentar e a doença obsessiva com o corpo, ela tem alguma relação em algo que aconteceu com você. No emocional. No emocional. Comece a procurar uma terapia, uma análise, você vai descobrir que as questões são muito mais profundas do que a gente pensa. Pois é, eu falei que a gente não ia dar conta de aprofundar o assunto. Aprofundar, mamãe. Você achou, Dai? Eu sempre acho que a conversa é só uma provocação. Você achou? Que bom, que bom. Mas há muito mais, há muito mais sobre esse assunto no livro da Dai, no canal da Dai. A Dai, você vive dando palestras, não é? Hoje de manhã eu fui numa escola tão legal, 170 adolescentes, e eu me emociono porque é bem ali que tudo começou. Então eu falava é uma missão, eles, eu tô falando, Dai. Eu não quero que nenhum de vocês aqui perca
a adolescência de vocês como eu perdi. Eu não quero que isso aconteça nunca mais com o jovem, sabe? Então... Você está fazendo um lindo trabalho. Belíssimo trabalho, feliz. Maior orgulho. E obrigada por compartilhar, Imagina, viu? Tem que eu ter que muita agradeço. coragem para compartilhar. Na verdade, o suporte que você dá também com as palestras, com livros, com o próprio YouTube, é o que dá esse gás para você falar, não, eu tive e passei. Obrigada. Bom, vou dar o Instagram da Daiana Garbim, é @GarbimDaiana, Garbim com N de navio, Garbim Daiana. No YouTube, Eu Vejo, assim o canal dela, Eu Vejo. Para eventos, daianapalestras@gmail.com, daianapalestras@gmail.com, e tem o site também do canal que é euvejo.você. Lindo o site, né? Euvejo.você. Achei lindo. Que bom. Daqui a pouco você vai ficar grávida. Obrigada. Vem cá, me dá um abraço. Regina, obrigada. Muito forte a intuição. Obrigada pela oportunidade, viu? Adorei. Sabe... Obrigada, gente. Obrigada para você que acompanhou a gente. Deixa eu te dar um beijo. Claro. Sabe o que a gente está querendo trazer aqui? A Sophie Derram. Gente, tem que trazer. A Né? Já falei. A gente tem que trazer a Sophie Derram. A Sophie Derram é uma nutricionista que é radicalmente contra qualquer restrição alimentar. Vocês duas fazem um trabalho maravilhoso juntas também, né? Você também, parabéns. Muito obrigada mais uma vez. O programa, assim, gente, 5 horas ao vivo não é para qualquer não um. É, bem, ufa, mas a partir da semana que vem serão 3 horas. É mesmo? Vai ter um ajuste aqui na grade. Então. Exatamente, um caldinho. Porque 3 horas também é para poucos. Já é bastante. Opa. Obrigada, meu amor, vai com Deus. E esse livro é presente para você, viu? Tá. Eu tenho um já, Dai. Você já tem? Tenho, que você me deu lá na livraria. Então dá para alguém. Eu aceito, totalmente. Deixa eu pegar uma caneta lá para eu fazer pode deixar.